E podemos passar para a segunda conferência. Chamo para esta mesa o professor João Dionísio. Ele sim já tem direito à apresentação, porque entretanto recuperei o papel. Portanto, João Dionísio é professor de Literatura Portuguesa e de Crítica Textual na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde dirige o grupo de Filologia do Centro de Linguística. Publicou recentemente Agora Entra no Vento, Tradução e Gênese, na obra de M.S. Lourenço. A edição de Fernando Pessoa, 20 anos de poesia ortónima, 1915 a 1920. E o livro de ensaios Doença Bibliográfica, sobre espólio e edição da obra pessoana e de outros escritores. Entre 2013 e 2016, dirigiu a European Society for Textual Scholarship, portanto, tem alguma coisa a dizer neste âmbito. Eu agradeço por ter vindo, como amigo que é, e como excelente representante de investigação. Deixo-lhe, portanto, a palavra. Grazie Enrico. Posso... Buongiorno a tutti. In primo luogo vorrei ringraziare l'Associazione Italiana di Studi Portoghesi e Brasiliani e in particolare il Comitato Scientifico, alla Presidente e la Professoressa Sonia Neto Salomão, il Comitato Organizzativo del Convegno, nella persona di Enrico Martinez, per il prestigioso invito a partecipare a questo evento. Permettetemi di condividere con voi la sensazione che ho avuto quando ho letto il programma. È stato come sfogliare un album fotografico attraverso cui ripercorrevo le varie tappe del mio percorso accademico. All'inizio a studiare le edizioni delle cantigas medievali, come quella curata dal professore Ettore Finazzi-Agro, e ad avere il sostegno di Maria Grazia Russo. Dopo a studiare nella Biblioteca Nazionale di Lisbona il fondo Fernando Pessoa, in una stanza per cui sono passati anche il professore Roberto Vecchi e i miei colleghi Enrico Martinez, Giorgio De Marchis e Vincenzo Russo. Attualmente a supervisionare nel campo degli studi pessoani con Luís Fagundes Duarte e Simone Celani la tesi di Carlotta De Fenu e a seguire con interesse gli studi di traduzione di Elisa Rossi. Infine a scoprire affinità con Sofia de Mello Breiner grazie a Federico Bertolazzi. Questi sono alcuni dei nomi che hanno contribuito affinché la lusitanistica italiana fosse una scuola di riferimento, forse la scuola di riferimento, anche per me, che ho avuto il privilegio di vedere al lavoro maestri come Aurelio Roncaglia, Giuseppe Tavani, Giulia Lanciani, Giuliano Macchi ed Anna Ferrari. Detto questo, mi scuso per il fatto che presenterò il mio intervento in portoghese. Sendo o presente convênio dedicado ao texto e às suas dinâmicas, ocorreu-me testar alguns conceitos relacionados com a imobilidade e bem assim com a mobilidade textual em 3 diferentes períodos da literatura portuguesa. A apresentação seguinte parte da noção de identidade como o que suporta a existência de conversas acerca do mesmo texto, prossegue com o conceito de equivalência enquanto resultado de desvios de transmissão que não têm de ser observados como corruptelas e termina com uma exploração sobre sinonímia que procura evidenciar que a semelhança semântica pode esconder diferentes estratégias autorais. Foi já com o título estabelecido e que enviei à organização que uma colega me chamou a atenção para a circunstância de estar a aludir ao famoso livro de Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa, Esperienze di traduzione. De nada serve dizer que, ao definir o título, não me tinha passado pela cabeça remeter para este volume sobre a tradução. Interessa-me agora, isso sim, dizer que fui reler este livro, onde logo no início
o autor faz um anúncio relevante. Eco está a apresentar aquilo que vai fazer aos seus leitores e diz: é este o sentido dos capítulos seguintes, tentar compreender como, embora sabendo que nunca se diz a mesma coisa, se pode dizer quase a mesma coisa. A afirmação de que nunca se diz a mesma coisa, de que faz parte das dinâmicas do texto a sua modificação, parece chocar com a experiência de que só a identidade textual parece ser garante de partilha. No entanto, Jorge Luís Borges demonstrou como a mesma exata sequência das mesmas palavras, afinal, não é bem a mesma coisa. Um certo passo do Quixote corresponde a um simples elogio convencional da história, mas o mesmo trecho, agora escrito por Pierre Menard, trata a história como a origem da realidade. Nas palavras de Pierre Menard, o estilo não. Só lento. Nas palavras de Pierre Menard, desculpem, o estilo é arcaizante e afetado, mas na pena de Cervantes, o mesmo texto está redigido numa língua desenvolta e corrente. Uma dinâmica semelhante, a da leitura como apropriação, pode ser observada recentemente a propósito do livro do Desassossego. Um dos seus trechos diz: tanto tenho vivido sem ter vivido, tanto tenho pensado sem ter pensado. Pesam sobre mim mundos de violências paradas, de aventuras tidas sem movimento. Estou farto do que nunca tive nem terei, tediento de deuses por existir. Trago comigo as feridas de todas as batalhas que evitei. Meu corpo muscular está moído do esforço que nem pensei em fazer. Trata-se de um fragmento dominado pela figura do oxímoro, onde, numa tese de doutoramento recente, Arturo Díaz detectou uma versão poderosa da estética da abdicação, na medida em que, neste caso concreto, a desistência de viver constituiria um surplus energético. Escreve Arturo Díaz que o sujeito tem vivido imenso na sua imobilidade virtual, que lhe permite sentir mais, pensar mais e imaginar ao ponto de devir, isto é, aumentar a sua puissance de vie. Curiosamente, o presidente da ACIL, a Associação Comercial e Industrial de Londrina, no Brasil, viu numa das frases conclusivas deste passo um louvor do planeamento empresarial. Um dia, diz ele, todos nós entendemos que planejamento rima com conhecimento, e a base é o trecho do livro do Desassossego. Em sentido um pouco diferente, Gustavo Campos, coach comercial, escreveu um artigo de opinião onde toma o trecho pessoano como sinal de alguma timidez do autor. Inútil no caso das guerras que têm de ser travadas, como a guerra da aprendizagem. E cito: podemos evitar algumas batalhas, mas a do aprendizado temos que entrar de peito aberto. E mais recentemente, a Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, numa cerimónia que comemorava os 175 anos do Banco de Portugal, achou oportuno terminar o seu discurso tomando esta frase de Fernando Pessoa, enquanto algo que sinaliza a determinação e a resiliência dos portugueses em momentos de crise. Todos estes casos provam que não é preciso ser Pierre Menard para se ser autor. A cada leitura, o texto transforma-se aos nossos olhos, mesmo que nenhuma letra, nenhuma palavra, nenhum parágrafo seja modificado. Por isso, a identidade textual não domestica o movimento hermenêutico, não impede a semiose ilimitada. Se assim é quando a letra é idêntica, como será quando a letra muda? Observemos um dos textos mais relevantes da literatura portuguesa medieval, o tratado moral intitulado Leal Conselheiro, concluído talvez em 1437 ou já em 1438, o último ano de vida do seu autor, o rei Dom Duarte. Esta obra, que já foi, com algum excesso de generosidade, assemelhada à Pensées de Montaigne, resulta da compilação
de redações mais ou menos esparsas acerca de vários assuntos. Algumas destas redações terão passado por mais de uma versão, como sucede com o capítulo 60, este que estamos a ver, dedicado à apresentação das virtudes que os juízes deveriam ter. De facto, sabe-se da existência de uma versão aparentemente anterior ao capítulo hoje conhecido através deste códice, o Códice Português 5, que está na Biblioteca Nacional de França. Esta versão anterior serve de prefácio a uma compilação de leis feita no tempo de Dom Duarte e conhecida, portanto, como Ordenações del Rei Dom Duarte. E é transmitida por um manuscrito guardado na Biblioteca Nacional de Portugal, o Códice 9164. Há muitas diferenças entre as duas versões, há muitas diferenças, digamos, pequenas entre as duas versões. Vejamos algumas delas, destacadas nesta lista através de realces amarelo. O primeiro grupo mostra a diferença na ordenação dos mesmos elementos. O segundo grupo exibe variação preposicional. O terceiro evidencia preferência por construções assindéticas no Códice Português, ao passo que o manuscrito de Paris favorece orações sindéticas. Finalmente, o último grupo dá a entender a inclinação da segunda redação para particípios passados, o que não se verifica no primeiro manuscrito. Note-se, e é isto para mim o importante, que nenhum destes tipos de variação compromete a gramaticalidade do texto e nenhum também é inviabilizado pela observação do que poderíamos chamar o uso scribendi de Dom Duarte. Trata-se, por isso, daquele tipo de variação que Alfredo Stussy explica recorrendo à comédia dantesca. Se alcuni manoscritti della commedia presentano per Inferno 2,60 e durerà quanto al moto lontana, e altri invece e durerà quanto al mondo lontana, nell'alternanza motto-mondo non è di sé per sé evidente dove sta l'errore e si parlerà allora di varianti o, per maggiore esplicitezza, di varianti neutre, adiafore, equivalenti. Infatti, se disponessimo di testimoni solo del primo o solo del secondo, non esiteremo a considerare giusta indifferentemente l'una o l'altra lezione. A ser assim, com as duas versões do texto de Dom Duarte, estaríamos diante de variação na letra, mas de possível indiferença para o leitor? Talvez seja melhor explicar de outro modo. Trata-se de possível indiferença para o leitor enquanto não se encontrarem argumentos demonstrativos de que, do ponto de vista do autor, aquela variação não é indiferente. No entanto, vale a pena ler atentamente o que o paleógrafo Borges Nunes declarou acerca dos critérios de cópia que viu serem aplicados na transcrição de textos compilados nas ordenações de Dom Duarte, isto é, aquela mesma compilação jurídica que convoquei há pouco. E aquilo que Borges Nunes diz é o seguinte: são os critérios usados durante toda a Idade Média: fidelidade aos conteúdos, liberdade adaptadora aos usos da época e do copista quanto à forma. Por forma, entenda-se a grafia, a ortografia e, em parte, a gramática, que eram naturalmente modernizadas. Frequentes vezes, porém, os copistas do nosso códice alteraram a própria sintaxe e ordenação dos elementos na frase. E, em certos passos, sobretudo na parte inicial do códice, resvalaram para verdadeiras refundições da redação, com recurso a resumos, explanações, inserções e cortes. Se Borges Nunes tiver razão, esta ampla margem de manobra da transcrição pode significar que, pelo menos para certos textos, mais evidentemente na redação não literária do que na literária, mais claramente nas obras em prosa do que em verso, a reprodução não obedece a princípios de identidade absoluta. Os copistas podem ter noção disto mesmo e os autores, possivelmente, toleram tal margem de manobra. Muito em especial, os autores de horas livres, como os nobres medievais, que em tempo de lazer se dedicavam a atividades literárias. Entre outros fatores, a ausência de uma norma ortográfica e de um código de propriedade literária facilitam o modo liberal de reprodução. É por esta razão que dou agora um salto até meados do século XIX, quando Almeida Garrett concebe o primeiro projeto de lei sobre propriedade literária e artística, em 1839, e lamenta a desorientação ortográfica em que se encontrava Portugal.
São dele as seguintes palavras: é lástima ter de dar satisfações sobre a ortografia. A ninguém mais sucede isto senão a nós, que tendo uma língua formada há séculos, ainda não podemos sair da anarquia ortográfica em que vivemos. Vem isto a propósito de Garrett, nas obras que publicou na imprensa nacional e que ele controlou, inserir anotações de caráter histórico ou erudito com alguma frequência. A anotação, conforme se vê na Editio Princeps do drama Frei Luís de Sousa, é constituída por 3 elementos. Esses 3 elementos são uma letra identificadora, neste caso a nota V, a reprodução do texto que justifica a anotação, neste caso a minha donzela Teodora, e a terceira parte, a própria anotação. Curiosamente, nem sempre o elemento 2 corresponde a uma reprodução exata do que se lê no corpo do texto. Já na nota P, falta uma conjunção de coordenação, I, e também está ausente a locução tantas vezes. Tratar-se-á de distração do autor? Com efeito, a observação dos manuscritos autógrafos mostra que estas omissões não são devidas a lapsos nos trabalhos de composição tipográfica, mas devem-se ao próprio original de imprensa, preparado por Garrett. Isto parece consistente com alguma pressa na elaboração das notas por parte do autor, com o recurso contingente a folhas que estivessem à mão para serem usadas, e com hesitações quanto ao que iria ou não iria incluir nas notas, de tal maneira que chega a dar-se um salto, entre poucos mais, na numeração destas anotações no Frei Luís de Sousa, e de T passa-se para V, não havendo U. Mas estas vicissitudes poderão significar também que no espírito de Garrett, o elemento 2 das notas tem de ser mais ou menos coincidente, mas não integralmente coincidente com o texto de partida. Observe-se outro caso. Este é retirado das notas às viagens na minha terra. O texto diz desígnio político determinado a minha visita no texto publicado. E depois o elemento 2, o que diz é desígnio político determinado a minha não visita, mas viagem. E acrescenta-se entre parênteses, a Santarém. Esta hipótese que aqui levanto é então, dos 3 elementos das notas, a identificação e a anotação propriamente dita precisam de ser exatas, mas o elemento 2 talvez tenha, sobretudo, um caráter pragmático. Como se um turista nos perguntasse por uma rua e nós disséssemos que é para ali e depois se vira na segunda à esquerda. O elemento 2 seria uma direção, uma instrução. Representaria um exemplo mais de uma dinâmica do texto, não já de coincidência, mas sim de equivalência prática. É isto. Entro na terceira parte. O terceiro autor que convoco para esta apresentação, M.S. Lourenço, foi incluído por Vincenzo Russo num grupo de escritores portugueses a que chamou neobarrocos. Trata-se, segundo a apresentação de Russo, de um poeta que se estreou no início da década de 60, contextos da década de 60 do século XX, contextos de temática assinaladamente religiosa, marcados também por certos traços de irreverência e de sarcasmo. No final da década de 80, este autor colaborou com uma coluna intitulada Os Degraus do Parnaso, no semanário O Independente, tendo as crónicas aí publicadas sido reunidas num volume que veio a lume em 1991, intitulado também Os Degraus do Parnaso. Ora, um dos textos pertencentes a esta série pode perfeitamente ilustrar um desafio que se coloca a qualquer intérprete interessado em categorizar os fenómenos da dinâmica textual que se encontram em documentação autógrafa. Refiro-me àquelas variantes que, se forem interpretadas com um dicionário na mão, poderão ser consideradas simplesmente sinonímicas. E são, por certo, sinonímicas, quase adiáforas, como diria Stussy, ou pragmaticamente semelhantes, de acordo com o que propus acerca das anotações de Garrett. As alternativas têm um significado tão aparentado, segundo a perspectiva do leitor, que podem ser facilmente permutáveis. Mas, e na visão do autor? Se é de facto indiferente optar por uma ou por outra, por que razão o escritor equacionou primeiro uma delas e depois a substituiu por outra?
Não é este o sinal categórico de que a semelhança de significado para nós, leitores, não serve de alibi para fugirmos à pergunta: onde reside a diferença entre aquelas opções para o autor? Passemos então ao texto, que comentarei muito brevemente, baseando-me na primeira versão, inicialmente intitulada, como estão a ver, Em Paisagem Tropical, Alma Branca, Missa Preta. Daqui a pouco farei o resumo das 11 partes em que o texto é sobre a experiência de um indivíduo na guerra colonial em África. Falarei muito brevemente sobre as 11 partes em que o texto se divide, mas de momento gostaria de partilhar convosco a imagem do primeiro rascunho deste texto. Como se vê, é um rascunho policromático, tendo o autor escrito cada sequência com uma caneta de cor, que depois reviu com a mesma caneta ou com outras. As sequências nesta página são, por isso, fáceis de identificar graças aos instrumentos de escrita. A sequência 1 redigida a azul, a 2 a vermelho, a 3 a verde e a 4 de novo a vermelho. É na sequência 2 deste rascunho que se verifica uma qualificação sucessiva de um catálogo de que serve o narrador para encomendar o disco. O narrador diz que tinha ido a uma loja discográfica, levou um catálogo e ia encomendar uma gravação precisa. E, aqui aquilo que se observa é então a hesitação na qualificação do catálogo. Pequeno primeiro e depois abreviado. Vejamos este rascunho mais de perto. Há um momento em que o catálogo não é qualificado, é apenas seguido da palavra Swan. Depois, na revisão feita pela caneta verde, foi acrescentado o adjetivo pequeno, que mais tarde é eliminado e substituído à frente pela palavra abreviado. Uma leitura superficial diria que pequeno teria de ser cancelado, porque antes a livraria já tinha sido qualificada com o adjetivo pequena. Pequena livraria, pequeno catálogo, isso choca com uma expectativa de propriedade estilística e abreviado teria substituído pequeno. Estou convicto, no entanto, de que faria sentido mudar o adjetivo, no entanto, por outra razão. Para explicar esta minha convicção, faço um resumo da narrativa. A narrativa começa por uma referência à capital de Angola, prossegue com uma alusão ao sítio onde o narrador costumava encontrar-se com um escultor de nome Paulo Espada, prossegue com aquilo que o narrador vê no modo de trabalhar do escultor, dá-se então um momento em que o narrador é chamado para a sua companhia militar que está no Uís, no norte de Angola. É aí que ele encontra o Major Capelo e, a este respeito, faz uma descrição daquela povoação. Dá-se um episódio da celebração de uma missa e ao Major Capelo que lê a epístola da celebração. Depois há uma conversa no adro da igreja entre os oficiais daquela companhia. Dá-se então a chamada através do capitão Jorge Pais para que a patrulha avance para a sua missão na montanha. A montanha ficava situada de fronte daquela localidade. Fala-se de aspectos da operação militar. Alude-se à chamada fórmula de Teles, que é uma técnica militar. E a narrativa termina com uma referência ao tempo. A noite começa a cair e a neblina instala-se e daí a pouco vai começar mesmo a operação militar. Isto é uma descrição superficial e aquilo que é interessante é que, a par disto, vai acontecendo algo subterraneamente com a presença de um motivo insistentemente representado de mais do que uma maneira. Ao mesmo tempo que se fala da capital de Angola, a capital de Angola é, na verdade, referida através do lamento feito por um padre, o padre Luís Mendes, que tinha imensa pena de que Luanda não fosse tratada como devia ser através do nome completo, São Paulo de Luanda. E segundo o padre Luís Mendes, tratar a capital de Angola apenas como Luanda era como se a capital tivesse sido decapitada, tivesse sido tirada uma parte do nome. Quando o narrador vai à loja para encomendar a gravação não é de um disco qualquer, é da ópera Salomé, que, como sabem, tem a ver com uma cena de decapitação no final de Yohanan.
Quando o narrador observa o escultor a fazer desenhos preparatórios, ele apercebe-se de que o escultor nunca está a trabalhar sobre um corpo completo de um indivíduo, mas sobre partes de um corpo, uma cabeça, um torso, um pescoço. E é o desenho de um torso que ele leva de oferta ao seu superior hierárquico no UIJ. Quando ele faz a descrição do UIJ, fala da igreja, e a igreja, sintomaticamente, é a igreja de São João Batista. E quando o Major Capelo está a ler a epístola do dia, a epístola é de Coríntios 1, sobretudo o passo em que se fala a cabeça de cada homem é Cristo. A conversa no adro da igreja, obviamente, volta a ser a igreja de São João Batista. Na sequência 8 não acontece nada disto. Na sequência 9 não acontece nada disto. E a brutal sequência 10 é a explicação de uma técnica militar que consiste em decapitar os corpos dos insurrectos, cujas cabeças eram colocadas em estacas, de maneira a que os sobreviventes dos ocupantes das plantações de café, ao verem as cabeças naquela posição, ficassem com medo, horror, afastassem-se e assim a plantação continuava protegida. E obviamente, quando se aproxima a noite e a neblina começa a cair, o leitor percebe aquilo que vai acontecer e não é preciso dizer mais nada. Aquilo que podemos observar através desta leitura superficial e da revelação de um motivo constante é o desenvolvimento de uma escrita apoiada num tópico subterrâneo que, sob diferentes representações, diz respeito a um corpo mutilado. Como se obedecesse, e a minha convicção é que obedece, à passagem para a escrita literária da técnica musical conhecida como idée fixe, composta, criada pelo compositor Hector Berlioz. Não tendo tempo para explicar, de acordo com a presença ou a ausência deste motivo, a estrutura das 11 sequências, interessa voltar a olhar para o aparente par sinonímico pequeno, abreviado, aplicado ao substantivo catálogo. O efeito pretendido com a substituição é, por certo, que, ao rememorar este episódio ocorrido em Angola, os mais banais episódios do cotidiano estivessem contaminados com indícios do que ia acontecer. São Paulo de Luanda, que dá lugar a Luanda, prepara-te para o que vai acontecer. Vais encomendar um disco e o disco é a Salomé, algo vai acontecer. Observas o escultor e o escultor nunca desenha um corpo íntegro, prepara-te para o que vai acontecer, etc. O adjetivo pequeno não tem um caráter narrativo. É pequeno ontem, é pequeno hoje, será pequeno amanhã. Não há um antes e um depois, ao contrário do que sucede com o abreviado. Abreviado lembra ter havido um tempo no qual uma entidade estava íntegra, completa, e depois foi reduzida na sua dimensão. Também um catálogo de discos, um trivial catálogo de discos, contribui para essa impressão de um motivo condutor que atravessa a maior parte da história. Há, pois, um sentido preciso para que abreviado tenha tomado o lugar de pequeno. Chegou a altura de terminar. Se é comumente aceito que a identidade da letra não impede a semiose ilimitada, nem sempre estamos atentos à possibilidade de, em tempos diferentes do nosso, a variação na letra não contribuir necessariamente para a renovação do jogo hermenêutico. Esta hipótese é teoricamente mais verosímil para períodos distantes, sobretudo aqueles anteriores à época em que a imprensa tornou possível a reprodução mecânica, mais ou menos precisa, anteriores ao tempo que viu surgir o direito de propriedade intelectual, anteriores ao tempo que assistiu ao surgimento da uniformização ortográfica. Mas este tipo de dinâmica textual pode talvez também ser testada em períodos próximos da atualidade, quando uma função de orientação pragmática parece preponderar sobre expectativas de reprodução exata. Em sentido contrário, procurei argumentar contra a ideia de que os estudos de microgênese, de pequena variantística, são vãos, e sobretudo contra a ideia de que a sinonímia é uma categoria fechada sobre ela própria. Defendia, em contrapartida, a conveniência de analisar nuances semânticas que se podem articular com o sentido geral da narrativa, cuja construção fazem parte.
Estamos assim bem no centro de uma das mais antigas dinâmicas textuais, num convênio sobre dinâmicas textuais. A do círculo hermenêutico. A parte a ser lida em benefício do todo, o todo a ser interpretado para uma compreensão mais sofisticada da parte. Com isto concluo o que queria dizer sobre identidade, equivalência e sinonímia na literatura portuguesa e, pedindo desculpa pelos percalços técnicos do início, agradeço imenso a vossa atenção. Grazie.